Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, ainda no Bloco Federal de Direitos Humanos. Nesta aula, o foco é teoria geral, conceito, terminologia, classificações, fundamentos, mitos e verdades, afirmação histórica dos direitos humanos, a ideia de pessoa na história, grandes marcos como Revolução Americana, Revolução Francesa, Declaração Universal e a ONU, além de direitos humanos no Brasil, regras de Beijing, proteção de grupos vulneráveis e diversidade étnico-racial, com destaque para racismo, seus tipos e o conceito de racismo estrutural, além de discriminação sexual no sentido de proteção contra preconceito e violência. Teoria geral dos direitos humanos, conceito e terminologia. Direitos humanos são um conjunto de direitos e garantias reconhecidos a todas as pessoas, por serem humanas, destinados a proteger a dignidade, a liberdade e a igualdade. Eles funcionam como limites ao poder do Estado e também como obrigações positivas de proteção. Em linguagem de prova, direitos humanos são universais, porque pertencem a todos. São indivisíveis, porque não se pode proteger alguns e ignorar outros, e são interdependentes, porque um direito sustenta o outro. O direito à vida, por exemplo, depende de segurança, saúde e proteção contra a violência. O direito à liberdade depende de legalidade e devido processo. O direito à igualdade depende de combate à discriminação e acesso a oportunidades. Um ponto que a banca gosta de cobrar é terminologia. Direitos humanos geralmente é usado no plano internacional, ligado a tratados e declarações ao reconhecimento universal. Direitos fundamentais é a expressão mais comum no plano interno, especialmente na Constituição, para os direitos garantidos no ordenamento brasileiro. Mas, na prática, os dois campos se conectam. Direitos humanos inspiram direitos fundamentais, e a Constituição se abre ao direito internacional em vários pontos. Outra terminologia importante é direitos do homem, que é mais antiga, e hoje se prefere direitos humanos por linguagem mais inclusiva e atual. Também é comum usar direitos e garantias, lembrando que direito é o bem protegido e garantia é o mecanismo de proteção, como o devido processo, habeas corpus e controle judicial. Classificação dos direitos humanos. A classificação pode aparecer de várias formas em prova. A mais comum é por dimensões ou gerações. A primeira dimensão envolve direitos civis e políticos ligados à liberdade e proteção contra abuso estatal, vida, integridade, liberdade, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, direito de reunião, participação política, devido processo e presunção de inocência. A segunda dimensão envolve direitos sociais, econômicos e culturais, ligados à igualdade material e condições de vida digna, saúde, educação, trabalho, previdência, assistência, cultura, moradia, alimentação. A terceira dimensão envolve direitos coletivos e difusos, ligados a interesses transindividuais, meio ambiente, desenvolvimento, paz, autodeterminação dos povos e patrimônio comum. Algumas abordagens falam ainda em quarta dimensão, ligada à democracia, informação, bioética e tecnologia, mas em concursos o essencial é dominar as três primeiras e a ideia de que elas são complementares, não substitutas. A prova também pode cobrar a distinção entre direitos individuais e coletivos, direitos de defesa e direitos prestacionais. Direitos de defesa exigem que o Estado não invada, como não torturar e não prender arbitrariamente. Direitos prestacionais exigem ação do Estado, como ofertar educação e saúde. Fundamentos dos direitos humanos. Os fundamentos são as razões filosóficas e jurídicas para reconhecer direitos humanos. O mais importante é a dignidade da pessoa humana, que afirma valor intrínseco de cada pessoa e impede que ela seja tratada como meio descartável. Também aparece a igualdade, que exige que todos sejam tratados com respeito e tenham proteção contra discriminação. Aparece a liberdade, que reconhece a autonomia pessoal, dentro de limites legais respeito aos direitos de terceiros. E aparece a fraternidade ou solidariedade, que sustenta direitos sociais e coletivos. Em termos jurídicos, o fundamento também é o Estado de Direito. O poder deve ser limitado e controlado, e os direitos existem como barreiras contra a arbitrariedade. Mitos e verdades sobre direitos humanos. Esse tema cai muito em concursos porque é comum haver confusão social sobre o assunto. Um mito clássico é direitos humanos são direitos de bandidos. Isso é falso.
Direitos humanos são direitos de todas as pessoas, inclusive vítimas, agentes públicos e suspeitos. Quando um suspeito é tratado com respeito e com devido processo, o Estado está defendendo o padrão civilizatório e garantindo que a punição, se ocorrer, seja legal e justa. Outro mito é direitos humanos atrapalham a segurança. O contrário costuma ser verdadeiro. Segurança sustentável depende de legitimidade, confiança social e redução de abusos. Abuso gera revolta, descrédito e aumento de conflito. Outro mito é direitos humanos só falam de direitos e não de deveres. Direitos humanos se conectam a deveres do Estado e também a deveres sociais, como respeitar o outro. O sistema jurídico prevê responsabilização por crimes e infrações, e isso faz parte da proteção de direitos humanos das vítimas e da coletividade. Outro mito é que direitos humanos são relativos demais e cada um inventa. Na realidade, há documentos internacionais, constituições e jurisprudência que definem conteúdos e limites. E existem direitos inderrogáveis, como proibição de tortura e escravidão, que não podem ser suspensos nem em emergência. Um mito perigoso é tortura resolve. Além de legal e imoral, tortura produz informação falsa, destrói confiança e gera responsabilização nacional e internacional. Direitos negados e subtraídos. Direitos podem ser negados de forma explícita, como violência, tortura e prisão arbitrária, ou de forma estrutural, como falta de acesso à educação, saúde, saneamento e justiça. Direitos subtraídos podem ocorrer por políticas discriminatórias, por desigualdade histórica, por racismo estrutural, por violência institucional e por exclusão econômica. Em prova, a banca pode cobrar que violações não são só atos diretos do Estado, mas também omissões e falhas em proteger contra a violência de terceiros. Isso liga direitos humanos à obrigação estatal de prevenir e investigar violações e reparar vítimas. A afirmação histórica dos direitos humanos e o conceito de pessoa. A afirmação histórica dos direitos humanos acompanha a própria história da ideia de pessoa. Em muitas sociedades antigas, a noção de pessoa com direitos não era universal. Escravos, mulheres, povos dominados, minorias frequentemente eram tratados como inferiores. A história dos direitos humanos é, em parte, a história de ampliar quem é reconhecido como sujeito de direitos. A ideia moderna de pessoa, como titular de dignidade e direitos, vai se consolidando com transformações culturais, filosóficas, religiosas, políticas e também com a luta de grupos oprimidos por reconhecimento. Em prova, o essencial é entender que direitos humanos são fruto de afirmação histórica, não um presente do Estado, e que o conceito de pessoa se expandiu ao longo do tempo. Grandes etapas históricas: Revolução Americana e Revolução Francesa. A Revolução Americana é lembrada como marco de afirmação de direitos e limites ao poder, com documentos que defendiam liberdade, representação e restrição ao arbítrio. Ela influencia o constitucionalismo moderno e a ideia de direitos individuais e participação política. A Revolução Francesa é outro marco, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando liberdade, igualdade e fraternidade, e consolidando a ideia de que o poder deve servir ao povo e respeitar direitos. Em prova, é comum associar esses movimentos à afirmação de direitos civis e políticos e ao nascimento do constitucionalismo. Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU Comissão de Direitos Humanos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a necessidade de criar um sistema internacional para impedir atrocidades e reforçar padrões de dignidade. Surge a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, que se torna o documento simbólico mais importante da proteção internacional, afirmando direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. A declaração não é um tratado com sanção automática como uma lei interna, mas é referência normativa e moral global e inspirou tratados e constituições. A ONU também cria estruturas de direitos humanos, incluindo comissões e órgãos especializados para promover, monitorar e desenvolver normas. Em termos de prova, o essencial é saber que a Declaração Universal afirma a dignidade humana, igualdade e direitos básicos, e que a ONU é o grande fórum internacional de promoção de direitos humanos, com mecanismos de monitoramento e cooperação. Direitos humanos no Brasil. Constituição de 1934 e de 1988. No Brasil, a história constitucional mostra avanços e retrocessos.
A Constituição de 1934 é lembrada por introduzir e fortalecer direitos sociais, vinculando o Estado a responsabilidades em trabalho, educação e proteção social, refletindo mudanças do período. Já a Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã justamente por ampliar de forma robusta os direitos e garantias fundamentais, consolidar o Estado democrático de direito e criar mecanismos de controle e participação. Ela afirma a dignidade da pessoa humana, cidadania e pluralismo, e reforça direitos civis, políticos e sociais, além de abrir espaço para o direito internacional de direitos humanos. Para concurso, a ideia é: 1988 marca compromisso democrático e com direitos, e por isso segurança pública deve operar com legalidade e respeito. Regras de Beijing. As regras de Beijing são diretrizes internacionais mínimas para a administração da justiça da infância e da juventude, aprovadas no âmbito da ONU. Elas orientam como o sistema de justiça deve tratar adolescentes em conflito com a lei, com foco em proteção, proporcionalidade e medidas adequadas ao desenvolvimento. Em prova, o essencial é entender que o adolescente não é tratado como adulto no sistema penal. Ele está sob um sistema socioeducativo, que tem finalidade pedagógica e de reintegração social, não de vingança. As regras de Beijing reforçam a necessidade de considerar a idade, as circunstâncias, garantir garantias processuais, evitar estigmatização, priorizar medidas alternativas, assegurar privação de liberdade apenas como último recurso e pelo menor tempo possível. Para a Guarda Municipal, isso importa porque, em ocorrências envolvendo adolescentes, a abordagem precisa ser cuidadosa, respeitar direitos, acionar rede adequada e evitar exposição, sempre conforme ECA e protocolos. Proteção de grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis são aqueles mais expostos a violações de direitos por desigualdade histórica, discriminação ou barreiras de acesso. Isso inclui crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, população em situação de rua, mulheres em situação de violência, população negra, povos indígenas, comunidade LGBTI+, migrantes e outros grupos. Proteção de grupos vulneráveis não significa privilégio. Significa reconhecer risco maior e garantir medidas para efetivar igualdade e dignidade. Em prova, aparece a ideia de equidade, tratar desiguais de forma adequada para alcançar justiça. Na prática de segurança pública, isso significa atendimento mais cuidadoso, encaminhamento correto, respeito, combate à violência institucional e não discriminação. Diversidade étnico-racial e racismo. Diversidade étnico-racial é um dado da sociedade brasileira. O Brasil é pluricultural e marcado por história de escravidão, desigualdades e discriminação. Racismo é uma forma de discriminação baseada em raça, cor, etnia ou origem, e pode se manifestar de forma individual, institucional e estrutural. Racismo individual é o ato direto de uma pessoa, como ofensa racial, exclusão e tratamento humilhante. Racismo institucional é quando práticas de instituições, mesmo sem intenção explícita, produzem resultados discriminatórios, como abordagens seletivas, atendimento desigual, falta de representação e barreiras de acesso. Racismo estrutural é uma ideia fundamental. Significa que o racismo está incorporado nas estruturas sociais, econômicas e políticas, produzindo desigualdade persistente ao longo do tempo, e não apenas como atos isolados. Ele aparece em distribuição desigual de renda, oportunidades, acesso à educação de qualidade, moradia e segurança. Em prova, o conceito de racismo estrutural é cobrado para mostrar que não basta punir uma ofensa, é preciso reconhecer padrões e agir para reduzir desigualdades e discriminações. Causas do racismo no Brasil estão ligadas à escravidão, ao pós-abolição sem inclusão, à marginalização econômica e a ideologias de hierarquização racial. Tipos de racismo incluem o racismo direto e explícito e formas mais sutis, como preconceito disfarçado, estereótipos e discriminação indireta. Ocorrências no Brasil podem aparecer em violência racial, desigualdade em abordagens, discriminação no trabalho, no comércio e em espaços públicos, além de violência simbólica e estigmas. Para a Guarda Municipal, isso se traduz em dever de atuação sem discriminação, abordagem baseada em critérios objetivos e respeito à dignidade. A banca pode cobrar que discriminação viola direitos humanos e princípios constitucionais e pode gerar responsabilização. Discriminação sexual e proteção contra a violência. Quando o edital menciona sexual,
A leitura correta, no contexto de direitos humanos, é proteção contra discriminação e violência relacionada a sexo, gênero e orientação sexual, e também proteção contra a violência sexual. Isso envolve reconhecer que discriminação por gênero e orientação é violação de direitos, que o Estado deve proteger pessoas contra agressão, humilhação e exclusão. Também envolve proteção de crianças e adolescentes contra abuso e exploração sexual, com dever de encaminhamento e proteção. Em prova, o ponto central é: dignidade, igualdade e não discriminação se aplicam a todos, e o agente público deve agir com respeito e sem preconceito. Como isso cai em prova? A banca costuma cobrar esse conteúdo por conceitos e por situações. Conceitos: o que são direitos humanos, quais dimensões, quais fundamentos, o que é dignidade, o que é racismo estrutural, o que são grupos vulneráveis, o que são regras de Beijing. Situações: identificar conduta discriminatória, reconhecer violação de direitos, escolher a atitude correta diante de adolescente, pessoa vulnerável ou ocorrência com risco de abuso. Também pode cobrar marcos históricos, Revolução Americana e Francesa como afirmação de direitos civis e políticos, Declaração Universal e ONU como consolidação internacional, Constituição de 1988 como marco democrático brasileiro. Fechando, o que você precisa levar dessa aula é um conjunto de ideias simples. Direitos humanos protegem dignidade, liberdade e igualdade de todos. Eles evoluíram historicamente e se consolidaram após grandes eventos e lutas. Declaração Universal e ONU são marcos internacionais. No Brasil, 1988 é marco do Estado Democrático e dos direitos fundamentais. Regras de Beijing orientam o tratamento de adolescentes com foco socioeducativo e garantias. Grupos vulneráveis exigem proteção e equidade. Racismo existe em formas individual, institucional e estrutural, e a atuação do agente público deve ser objetiva, não discriminatória e respeitosa. Com isso, você responde questões com segurança, mais importante, entende o padrão de atuação esperado no serviço público.